É proibido pensar. Você concorda com essa frase? Sim ou não? Porque é exatamente isso que querem fazer. Aliás, já estão querendo fazer isso há muito tempo. E isso só mostra que existem pessoas no mundo que não querem que você e eu possamos pensar livremente. Eles querem cercear esse nosso direito. Eles criam leis para tentar impedir que você e eu possamos pensar abertamente. Então, isso é algo que vai nos prejudicar de muitas formas. E é isso que eles querem, porque essas pessoas, eles querem criar pessoas que não pensem. Eles querem criar pessoas que repetem, eles querem criar pessoas que fiquem condicionadas a só repetir e nunca pensar por si mesmas abertamente. Porque essa questão de pensar por si mesmo, para muitos, é uma ameaça. Eles veem essas pessoas como um, como pessoas que podem trazer algum prejuízo para aquilo que eles querem implantar no mundo. Então, essas pessoas, eles não são bem vistas. São pessoas que incomodam, que pessoas que pensam, são pessoas que incomodam. Então, essas pessoas, elas não são bem vistas. E por causa disso, eles querem eliminar a forma de pensar das pessoas. Porque cada pessoa, comum e normal, como eu e você, temos sim a capacidade de pensar por nós mesmos. Nós podemos, pelo nosso modo de pensar, criar muitas coisas, escrever músicas, fazer muitas coisas boas, perfeitas, agradáveis, que podem beneficiar muitas pessoas. Então, se isso crescer sobremaneira, além da medida, em toda a humanidade, com certeza a humanidade vai se despertar, vai cair na real, vai cair em si, vai sair da caverna, digamos assim. Vai despertar da Matrix, vai se tornar, digamos assim, autossuficiente, digamos assim, pelo modo de pensar exercido com eficácia e responsabilidade para essas pessoas. E é isso que os controladores do mundo não querem que aconteça, em tempo algum. Eles tentam fazer de tudo para impedir isso aí. Eles usam muitas coisas para que, aos poucos, a nossa capacidade mental de pensar, de raciocinar, de refletir, seja cerceada. A nossa liberdade de pensar seja cada vez mais reduzida. E isso já está acontecendo. Em muitos países do mundo, isso já está acontecendo porque os governos desses países já impõem esse tipo de coisa. Eles criam leis para impedir que as pessoas pensem. Eles querem apenas que elas fiquem condicionadas àquilo que eles querem. E não ao ato de pensar livremente, sendo exercido com eficácia pelas pessoas. Isso eles não querem. Então, quando se diz é proibido pensar, esse talvez seja o lema deles. Porque eles não querem que você pense. Eles querem que você repita. E seja condicionado a repetir as mesmas coisas dia após dia, sem parar. Isso é algo errado. Infelizmente, a maioria da humanidade hoje está sendo sujeita a isso. Está aceitando isso numa boa. E não deve ser assim. Pelo contrário, tem que haver uma reação das pessoas que não podem ficar presas a algo que lhes impeça de pensar livremente, de exercer a livre manifestação do seu pensamento. Porque você pode pensar por si mesmo. Eu também posso pensar por mim mesmo. Qualquer pessoa hoje, no século XXI, pode pensar por si mesma, além da medida, sobremaneira. Pode pensar em muitas coisas
Sim, pode pensar. E pode exercer esse pensamento. E pode fazer muitas coisas pela livre manifestação do seu pensamento. Os grandes inventores da humanidade, eles inventaram muitas coisas, porque exerceram o pensamento deles para inventar coisas, para criar coisas. Então, isso é bom. Muitos livros foram feitos por pessoas que pensaram, muitas músicas, muitos filmes, muitas invenções que beneficiaram a humanidade de muitas formas. Então, essas pessoas exerceram o pensamento delas. E isso tem que acontecer com você e comigo também, em todo tempo, sem impedimento algum. Não existe lei que possa impedir alguém de pensar. Não existe. Isso é algo errado. É algo que o sistema quer fazer. Ele está impondo isso. Cada vez mais por aí, pelos governos do mundo aí, nos países do mundo. Estão impedindo as pessoas de pensar. E isso causa muitas e graves más consequências para a população de um modo geral, que é a maioria. Então, onde vamos chegar se não pudermos pensar como nos convém pensar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar como será a vida do seu filho ou da sua filha se eles não pensarem por si mesmos? Se eles tiverem a capacidade de pensar cerceada por ações e leis governamentais? Como será o futuro do mundo sem pessoas que pensam? Será desastroso, será terrível. Só terá más consequências isso aí. E a maior consequência vai recair sobre a população de modo geral, que é a massa de manobra. Porque os governos querem usar as pessoas como massa de manobra. Eles querem dirigir o corpo inteiro dessas pessoas. E assim como se usa freios na boca dos cavalos para lhes dirigir o corpo inteiro, é assim que eles querem fazer. Eles querem criar certos freios, digamos assim, para cercear o direito de pensar das pessoas, para que elas não tenham, para que elas não possam exercer isso de forma livre como deve ser. Eles querem criar impedimentos para que isso aconteça. E eles criam leis. Os legisladores do mundo estão criando leis para impedir as pessoas de pensarem. Então, o condicionamento mental começa quando uma criança vai para a escola. Ali, ela é condicionada a repetir e não a pensar por si mesma. E isso é algo grave, que nós não podemos aceitar. Ninguém pode aceitar esse tipo de coisa. Isso é ruim, isso é mau, é nocivo, é inconveniente. É algo que nos estraga, que nos impede de raciocinar, de refletir, de pensar, de fazer muitas coisas pelo simples ato de pensar, que é algo muito bom, é algo saudável. É uma capacidade que aquele que nos criou, que é Deus, Ele nos deu. Ele nos deu uma mente, um cérebro, para conseguirmos exercer a ação de pensar ao máximo possível. Então, isso é bom. Deus fez assim. Isso é bom para você e para mim. Então, nós devemos ficar com o que é bom e colocar em prática aquilo que é bom para o nosso próprio benefício, para o benefício de outras pessoas também. Porque quanto mais pessoas estiverem pensando a respeito de muitas coisas e exercerem esse pensamento, com certeza os bons resultados disso vão afetar toda a humanidade de forma positiva, de forma saudável. E é isso que tem que ser estimulado, encorajado, incentivado cada vez mais. Então, o que eu estou falando aqui é para que isso aconteça. Eu não vou falar aqui para você que você é proibido de pensar, de que você não deve pensar, de que você deve ser condicionado a não pensar. Não, pelo contrário, o que eu vou falar aqui é para estimular, encorajar e incentivar você a pensar ainda mais,
sobremaneira além da medida. Porque isso sim é algo que você e eu devemos fazer sem impedimento algum. Nós temos liberdade para exercer isso. Então, é isso que nós devemos entender. Cada pessoa tem que pensar nisso hoje, tem que refletir, tem que chegar a uma conclusão perfeita e lógica para continuar praticando o seu ato de pensar dia após dia. Porque isso, com certeza, vai ajudar outras pessoas, vai trazer bons resultados para o mundo de forma geral. Então, nós devemos entender isso hoje. Não dê lugar ou ocasião para alguém que queira cercear o seu direito de pensar. Não dê o seu voto de confiança, não confie nessas pessoas. Elas só querem o seu mal com esse tipo de atitude. Mas eu estou falando aqui para o seu bem, para o meu bem também. Então, tanto você como eu devemos querer o bem para nós mesmos e para outras pessoas também. Como? Falando com elas que elas podem exercer o seu pensamento dia após dia. É isso que tem que crescer cada vez mais na humanidade. A humanidade, cada pessoa que está viva hoje no século XXI, tem que ser um pensador. Porque se existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, imagine todas essas pessoas pensando ao mesmo tempo em muitas coisas úteis para as pessoas. Com certeza, os melhores resultados aperfeiçoadores vão acontecer no mundo por causa disso. Então, é algo que nós devemos querer, e querer mesmo. Então, nós devemos entender isso hoje. E para ajudar ainda mais a incentivar, encorajar e estimular as pessoas a pensar, eu vou ler um texto aqui das Escrituras que fala exatamente sobre isso. Porque se tem alguma coisa que as Escrituras nos podem falar, é a respeito de pensar. E esse texto aqui é exatamente sobre isso. Então, esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, onde está escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, se o nosso pensamento for ocupado por essas coisas, o que vai ser produzido por causa disso é só bons resultados. Não vai ter nenhum resultado mau ou negativo, ou destrutivo, ou um resultado estragado que cause mal para as pessoas ou para o mundo de forma geral. Não, não vai acontecer isso. Pelo contrário, vai acontecer o contrário disso. Por isso ele diz aqui, ó, tudo o que é verdadeiro. Então cada pessoa tem que pensar em tudo o que é verdadeiro e não pensar em coisas falsas. Não pense em coisas falsas em tempo algum. Pense sim em tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é respeitável. Cada pessoa tem que pensar em tudo o que é respeitável. Não perca o seu tempo pensando em coisas que são desrespeitosas. Isso não vai contribuir em nada para ninguém. Em nenhuma coisa boa para ninguém. Então, você tem que pensar em tudo o que é respeitável. Tudo o que é justo. Nós devemos pensar em coisas justas. Tanto para você, como para mim, como para qualquer outra pessoa. Não podemos pensar em nada injusto. Não podemos exercer nosso pensamento de forma injusta para com outras pessoas. E sim, de forma justa. Por isso ele diz aqui, ó, tudo que é justo, tudo que é puro, nós devemos pensar em tudo que é puro. Dia após dia. Não podemos pensar em coisas impuras, imundas, em coisas sujas, em coisas estragadas, em coisas que são inconvenientes para as pessoas e para o mundo de forma geral. Então, nós devemos pensar em tudo que é puro, sim.
esse tem que ser o nosso modo de pensar, tem que girar em torno disso. Tudo que é amável, então tudo que é amável, tudo que representa algo sobre o amor, ou a expressão do amor, é isso que nós devemos pensar. É isso que nós devemos pensar, em tudo que é amável. E isso significa o quê? Que não podemos pensar em algo que é odiável. Em algo que revela ódio. Não podemos pensar nesse tipo de coisa. Isso não pode se passar pelo nosso pensamento em tempo algum. Devemos pensar em tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. É isso que nós devemos pensar, em tudo que é de boa fama. Não podemos pensar em coisas infames, em coisas que têm má fama. Quem pensa dessa forma está errado. O que nós devemos pensar é tudo que é de boa fama nós devemos pensar. Sim, é assim que temos que exercer o nosso pensamento. Pensando em tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, existem muitas virtudes, sim, que nós devemos pensar. Devemos pensar em todas as virtudes possíveis. Tanto você como eu. Devemos exercer nosso pensamento pensando em todas as virtudes que existem. Isso é bom demais. Isso vai ajudar as pessoas, isso vai beneficiar, vai trazer bons resultados, saudáveis para a humanidade. Então, nós devemos entender isso hoje. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, existe muito louvor por aí. Muita coisa que pode ser louvada. É isso que nós devemos pensar. Não devemos pensar em coisas desagradáveis, em coisas injustas, em porcarias, em imundícias, em coisas nojentas que não contribuem para o bem de ninguém. E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento, o seu e o meu, tem que ser ocupado por essas coisas que foram ditas aqui. Além da medida, sobremaneira, dia após dia. Isso é algo saudável, é algo produtivo, é algo muito bom, é algo excelente. Então, nós devemos pensar nisso. O nosso pensamento tem que se ocupar com essas coisas. Essas coisas, sim, são coisas sérias, importantes e úteis a se pensar, a serem pensadas por mim e por você. Temos que exercer o pensamento em relação a essas coisas que foram ditas aqui. Então, nós devemos fazer isso. Cada ser humano hoje tem o dever de pensar dessa forma, sem impedimento algum. Não há lei que possa impedir você e eu de pensarmos dessa forma. Em tudo que foi falado aqui. Vou até ler o versículo de novo aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, essa palavra aqui é para incentivar as pessoas a pensarem nessas coisas, em tudo isso, dia após dia. Nós devemos fazer isso com diligência cada vez maior. É isso que tem que ocupar nosso pensamento. Nós vamos ganhar, quando pensarmos nessas coisas, vamos investir em algo bom para as pessoas e para nós mesmos também. Então, o mundo precisa disso, as pessoas do mundo precisam disso. O mundo está esperando pessoas que pensem nessas coisas. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. Nós devemos exercer o pensamento com essas coisas. Porque essas coisas são coisas aprovadas, são coisas que são coisas boas para as pessoas. Então, nós devemos fazer isso. Não caia nesse engano de que é proibido pensar. Não se condicione ao fato de alguém dizer que é proibido pensar. Pelo contrário, você tem que entender que você pode pensar livremente, sem impedimento algum, sem nenhuma proibição mesmo. Então,
o que foi dito aqui é algo que está escrito, é algo que está baseado no que está escrito. Existem muitos textos nas Escrituras nos estimulando a pensar. Então, se você quer ser alguém prudente, sábio, inteligente, alguém sensato, alguém que tenha domínio próprio, comece pela arte de pensar, que você e eu podemos fazer livremente. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.